Vamos fazer a leitura do Pacto com a Palavra para ter esse conhecimento espiritual da Bíblia também, né? E ter esse pacto também. Eu assinei aqui o pacto, olhei um pouquinho, né? Aí eu coloquei alguns tópicos aqui que acho que é importante para mim na Bíblia, né? Alguns pontos para igual seu corpo é templo do Espírito Santo. A gente tem que plantar sementes de vencedoras, né? Sentimento de felicidade, alegria, gratidão, luz, boa sorte, sucesso, confiança, amor próprio, respeito, harmonia, execução, coragem, constância, colheita, felicidade, reciprocidade, disciplina, execução, ordem, respeito, confiança, amor, frequência, ordem. Aí tá aqui, né? O pacto com a palavra, ler a Bíblia toda, todo ano. E usar isso para alcançar mais pessoas, né? Que mais pessoas façam esse processo de conhecer, entender ensinamentos espirituais e a Bíblia principalmente, né? Que a gente está se conectando com Deus de um jeito mais correto, né? Aí eu coloquei aqui, fazer o jejum de 40 dias, uma vez no ano. Fazer o caminho da fé uma vez no ano, mas acabou que eu me apaixonei pelo caminho da fé, então acho que eu tô fazendo mais que uma vez no ano. Escreva livros, invista em treinamento, atmosfera de cura. Aí tem esse PHN, que aqui em Aparecida, no Caminho da Fé, tem Por Hoje Não Pecarei. Aí tem o Pai Nosso, oração dos Salmos 23, 91, Efésios 6 e Josué 1:9, que eu coloquei num vídeo que já postei já, né? Aí tem meditação, estado de gratidão, flores naturais, arte, músicas boas, divertidas, ética e respeito de tudo e todos no processo. Escute mais, fale de forma mais intencional, ponha intenção em tudo, ore mais em silêncio, converse, grite, mas ore. Ore em silêncio, ou converse, ou grite, mas ore. Sempre consagre o seu, congregue em uma igreja, peça ajuda se precisar e peça para Deus peça para as pessoas com um coração cheiroso, né? Ajudar a subir de nível. Não seja dominado pelos seus defeitos e dons do Espírito Santo. O que acontece com o pacto da palavra, né? Quanto mais você lê, quanto mais você transborda, mais entendimento espiritual você vai tendo sobre a sua vida, sobre o seu ciclo, o ciclo da sua família. Então, toda vez que isso muda o seu cérebro também. Isso vai criando uma barreira de proteção, vai ressignificando muitas memórias negativas também. Tem outras maneiras de ressignificar também, né? Mas o pacto, ele tem uma coisa muito importante também, né? Tem um lado espiritual muito importante, mental e físico. É algo que precisa ser dito, que precisa ser falado. Aí tá aqui. E crescimento espiritual, né? Palavra, aliança, comprometimento, totalidade e obediência. Palavra. Quando firmamos um pacto com Deus, empenhamos nossa palavra para com Ele, que por sua vez empenhou a sua santa palavra conosco. Aliança. O pacto não é uma aventura, é uma aliança e não deve ser quebrado. Comprometimento. Não há pacto que estabelece compromissos e prioridades. Quando assumimos o pacto com Deus, é preciso colocá-lo em primeiro lugar. Totalidade. O pacto é uma entrega parcial, não é uma entrega parcial com Deus, é toda a minha vida pelo tudo de Deus. Não existe pacto sem obediência. Ter um pacto com Deus significa obedecer incondicionalmente a sua palavra. A todo instante. A partir de agora, essa Bíblia Sagrada se torna símbolo de minha decisão de assumir um pacto com Deus. Neste pacto, comprometo-me a guiar as decisões das palavras contidas neste livro sagrado, tomar atitudes sem antes consultar o meu Senhor e a sua santa palavra. Em todas as segundas-feiras, aí tem falando, e na igreja aqui, mas não tem igreja aqui segunda-feira, para me alimentar com palavra de fé, seguir firme meu objetivo e jamais desviar nem para a direita nem para a esquerda, independente das circunstâncias.
não a abandonar e nem desprezar a fonte de água viva, que é o meu Senhor, mesmo quando eu crescer e prosperar e fizer a diferença, devo lembrar que sempre tudo que conquistei foi porque obedeci a palavra de Deus. Vamos lá, Gênesis 1. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face de todas as águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez a separação entre a luz e as trevas. Deus chamou luz de dia, e as trevas chamou de noite. E foi tarde e amanhã, e o dia primeiro. E Deus disse: haja expansão no meio das águas, e haja separação entre as águas. E fez Deus a expansão e fez a separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão, e assim foi. E chamou Deus a expansão dos céus, e foi à tarde e amanhã o dia segundo. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo do céu, em um lugar que apareça por porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca à terra. Ajuntando das águas chamou os mares, e viu Deus que era bom. E disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera e que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. E assim foi. A terra produzia erva, e a erva dando semente, conforme a sua espécie. A árvore frutífera da semente, e nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom, e foi tarde amanhã ao terceiro. E disse Deus: haja luminares numa expansão dos céus, para haver a separação e para tempos determinados para dias e anos. Sejam para luminares a expansão dos céus e para iluminar a terra. E assim foi. E Deus fez os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra e para governar o dia, para fazer a separação entre luz e trevas. E viu Deus que era bom. E foi tarde amanhã, um dia quarto. E disse Deus: produzam águas abundantemente, répteis de alma vivente, voem aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou grandes baleias, e todo réptil de alma vivente, de águas abundantemente produziam conforme a sua espécie, e todas as aves e toda ave das asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus abençoou, e dizendo: frutificai e multiplicai-vos, enchei as águas dos mares, e sobre as aves multipliquem a terra. E foi tarde amanhã e o dia quinto. E disse Deus: produza a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado, répteis e feras, a terra conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as feras, a terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado e sobre toda a terra, sobre o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem criou o homem à sua mulher, e os criou. E Deus os abençoou, e lhe disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore que dá o fruto que dê semente, ser-vos-á para mantimento, e todo animal da terra, e toda ave dos céus, e todo réptil da terra, que a alma vivente, e toda erva verde, será para mantimento. E assim foi. E viu Deus quanto tinha feito, e eis que era tudo muito bom. E foi tarde amanhã, e o dia sexto. Capítulo 2. E assim os céus e a terra e todo o exército foram acabados. E havendo Deus acabado o sétimo dia da obra, descansou, e no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou a Deus o sétimo dia,
e santificou, porque nele descansou toda a obra que Deus criara e fizera. Estas são origens dos céus e da terra, qual foram criados no dia em que o Senhor Deus fizera os céus, e toda a planta do campo, que ainda não estava a terra, e toda a erva do campo, que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra. Não havia homem para salvar a terra. Um vapor, porém, subia a terra e regava toda a face da terra. Formou-se o Senhor. Cadê? Porque ainda viu o Senhor, Deus havia feito chover sobre a terra. Não havia homem para lavar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face do Senhor. E formou Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, o homem feito de alma vivente. E plantou o Senhor Deus a um jardim do Éden, lado oriental, e pôs ali um homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar a terra toda a árvore agradável, à vista que a boa comida era a árvore de vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía para o rio do Éden para regar o jardim. O Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável, à vista boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. O homem do primeiro e o pisam, e este que rodeia a terra, toda a terra, hábita onde há ouro. E ouro dessa terra, e o bom. Ali obidélio e a pedra sardônica, o nome segundo o rio Gion, e este é o que rodeia a terra, o que rodeia. Tá. Cadê? E planou o Senhor, um Deus, no jardim do Éden, no lado oriental, e pôs ali um homem e tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar toda a terra, árvore agradável, à vista e boa para a comida, a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim. Dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome primeiro e Pison, e este que rodeia a toda a terra que Ávila, onde há ouro. E ouro desta terra é bom. Ali onde há obidélio e pedra sardônica. O nome segundo do rio é Gion, e este que rodeia toda a terra é Cusê. E o nome terceiro de Idequel, e o que vai para o lado oriental de Assíria, e 4 rio Eufrates. E 4 é o rio Eufrates. E tomou o Senhor Deus homem, e pôs o jardim do Éden para lavar e guardar. E ordenou ao Senhor Deus, o homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E disse Deus: não é bom para que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea. E para ele, havendo, pois, o Senhor Deus formado de terra todo animal do campo, toda ave dos céus, e trouxe a Adão para este ver como lhes chamaria, e tudo que Adão chamou, e toda alma vivente. Isso foi o seu nome. Adão pôs o nome de todo o gado, e as aves do céu, e todo o animal do campo. Mas para o homem não se achava ajudadores idôneos. Então o Senhor Deus fez cair no sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma de suas costelas, cerrou a carne em seu lugar. E a costela saiu do Senhor Deus, e tomou do homem, e formou uma mulher, e trouxe a Adão, e disse a Adão: esta agora osso do meu osso, osso dos meus ossos, carne da minha carne, e será chamada por mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, deixará do homem o seu pai, a sua mãe.
apegar-se-á-se a sua mulher, e serão ambos uma só carne. E ambos estavam nus, e o homem e sua mulher não se envergonhavam. Capítulo 3. Ora, a serpente era mais astuta que um dos animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Esta disse à mulher, e assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim. E disse Deus, não comereis dele, não comereis nem nele, tocareis para que não morrais. Então disse a mulher à serpente, não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comeres, se abrirão vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher aquela árvore, era boa para comer, e agradável aos olhos, árvores desejável para dar entendimento, e tomou o seu fruto, e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. E foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas e figueiras, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, e passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se a sua mulher à presença do Senhor Deus, entre a árvore do jardim. E chamou o Senhor Deus de Adão, e disse-lhe, onde estás? E disse, ouvi a voz do soar no jardim, e temi porque estava nu. Escondi-me, Deus, e quem te mostrou que estavas nu? Comestes tu da árvore que ordenei que não comesse? Então disse a Adão, a mulher que tu me deste por companheira, me deu a árvore e eu comi. E disse o Senhor a Deus à mulher, por que fizeste isso? E disse a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor disse à serpente, porquanto fizeste isso, maldita serás, mais que toda a terra, mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e o pó comerás todos os dias da tua vida. Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a semente que está te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás ao calcanhar. A mulher disse, multiplicarei grandemente a tua dor, e a tua conceição com dor, e darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E Adão disse, portanto, deste ouvidos à voz de tua mulher, comestes a árvore que ordenei, dizendo, não comerás dela. Maldita é a terra, por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias. Espinhos cardos também produzirá, e comerás ervas do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque delas fostes tomado porquanto és pós, e em pó te tornarás. E chamou a Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto era mãe de todos os viventes. E fez o Senhor Deus a Adão, a sua mulher, túnicas e peles, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão, tome também a árvore da vida, e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, pois, lançou-o fora do seu jardim do Éden, para lavar a terra que lhe fora tomada. E havendo lançado fora do homem, pôs querubins, oriente do jardim do Éden, uma espada inflamada, que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Capítulo 4. Conheceu Adão a Eva, a sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse, alcancei, Senhor, um homem, e deu à luz mais ao seu irmão Abel. Foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. Aconteceu que, a cabo de dias, Caim trouxe o fruto da terra numa oferta do Senhor, e Abel também trouxe os primogênitos das suas ovelhas, e da sua gordura atentou ao Senhor para Abel e a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta atentou e irou-se fortemente, e descaiu-lhe o semelhante. E o Senhor disse a Caim, por que te irastes?
Porque descaiu o teu semblante. Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? Se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. Sobre ti será o desejo, mas sobre eles deves dominar. Sobre ti serás o desejo, mas sobre eles deve dominar. E falou a Caim com seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eis o campo, levantou-se a Caim contra o seu irmão Abel, e matou e disse: O Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? E disse ele: Não sei, sou eu o guardador do teu irmão? E disse Deus: Que fizestes a voz do sangue do teu irmão? Clama a mim desde a terra, e agora maldito és tu, que desde a terra que abriu a boca para receber da tua mão sangue do teu irmão. Quando te lavares a terra, não te darás mais a força fugitivo e vagabundo. Serás na terra. Então disse Caim ao Senhor: Maior é a minha maldade que possa ser perdoada. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei. Serei fugitivo e vagabundo na terra, e será que todo aquele que me achar me matará. E o Senhor, porém, disse-lhe: Portanto, qualquer que matar a Caim, 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal a Caim, para que não ferisse qualquer que o achasse, e saiu a Caim diante da face do Senhor. E habitou na terra de Nod, ao lado oriental de Éden, e concedeu a Caim e a sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Enoque. E ele edificou uma cidade, e chamou o nome de cidade, conforme o nome de Enoque. E Enoque nasceu a Irade, e Irade gerou a Mejoel, e Mejoel gerou a Metsael, e Metsael gerou a Lameque, e tornou Lameque para si 2 mulheres. O nome de uma era Ada, e o nome de outra era Zila. E Ada deu à luz a Jabal, e este foi pai dos que habitam em tendas e têm gado. O nome do seu irmão era Jubal, e este foi pai de todos que tocam a harpa e órgão. E Zila também deu à luz a Tubacaim, mestre de toda a obra de cobre e ferro. E a irmã de Tubacaim foi Noema. E disse Lameque às suas mulheres: Adila, ouvi a minha voz, vós mulheres a Lameque. Escutai as minhas palavras, porque eu matei um homem, porque me feri a um jovem por me pisar. Por 7 vezes Caim será castigado, e Lameque 70 vezes 7. E tornou a Adão, e conheceu a sua mulher. E ela deu à luz a um filho, e chamou o seu nome de Sete, porque disse ela: Deus me deu outro filho, em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. E Sete também nasceu a um filho, e chamou o seu nome de Enós. Então começou a invocar o seu nome. Capítulo 5. Este é o livro das gerações de Adão. No dia que Deus criou o homem semelhante à semelhança de Deus o fez. O homem e a mulher criou e abençoou, e chamou de seu nome a Adão, no dia em que foram criados. Adão viveu 130 anos, e gerou um filho, e a sua semelhança, conforme a sua imagem, pôs-lhe o nome de Sete. E foram os dias de Adão, e gerou Sete 800 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias que Adão viveu 930 anos e morreu. E Adão viveu 930 anos e morreu. E viveu Sete 105 anos, e gerou Enós. E viveu Sete, depois gerou Enós 807 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias 909, 12 anos, e morreu. E viveu Enós 99 anos, e gerou Cainã. E viveu filhos Enós, e depois gerou a Cainã 815 anos, e gerou Enós 905 anos, e morreu. E viveu Cainã 170 anos, e gerou Malael. E viveu a Cainã, depois gerou a Malael 840 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias a Cainã 910 anos, e morreu. E viveu Malael 705 anos, e gerou Jerete. E viveu Malael, e depois gerou a Jered 830 anos, e gerou filhos e filhos. E foram todos os dias a Malael 809 anos, e morreu.
E viveu Jered 162 anos e gerou Enoque. E viveu Jered, depois gerou Enoque 800 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias. E Jered 962 anos morreu. E viveu Enoque 65 anos e gerou Matusalém. E andou a Enoque com Deus, e depois gerou a Matusalém 300 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou a Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si tomou. E viveu a Matusalém 187 anos, e gerou a Lameque. E viveu a Matusalém. E depois que gerou a Lameque 780 anos, gerou a filhos e filhas. E foram todos os dias a Matusalém 969 anos. E morreu e viveu a Lameque 189 anos, e gerou a um filho, a quem chamou de Noé, dizendo: Este nos consolará acerca de nossa obra e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor nos amaldiçoou. E viveu a Lameque. E depois gerou a Noé 599 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu a Lameque. E depois gerou Noé 599 anos, e 5 anos gerou filhos e filhas. E foram todos os dias a Lameque, e 177 anos, e morreu. E era Noé de idade de 500 anos, e gerou Noé Sem, Cã, Jafé. Capítulo 6. E aconteceu como os anos começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e nasceram ali filhas e filhas. E viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e formaram-se para si mulheres de todas que as escolheram. E disse o Senhor: Não contenderá o Espírito para sempre. O homem porque ele também é carne, porém seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes da terra, e também depois de 4 filhos de Deus, entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos, e estes eram valentes, que houve a antiguidade do homem e da fama. E ouviu o Senhor Deus que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos e de coração eram só continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: Destruirei o homem, e criei sobre a face da terra desde o homem, até que o animal e o réptil, até a ave dos céus, porque arrependo-me de haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. E Noé era homem justo, perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus, e gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã, Jafé. E a terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus. Encheu-se a terra de violência, e viu Deus a terra, eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: O fim de toda a carne, e vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência. E eis que desfararei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira e de gofer farás compartimentos da arca de bertumas por dentro da fora do bertume. E dessa maneira farás de 300 côvados o comprimento da arca, de 50 côvados a sua largura, de 30 côvados a sua altura. E farás a arca uma janela de 1 côvado, e acabarás em cima e a porta a arcarás ao seu lado. Far-lhes-ei e andareis abaixo. Segundo o terceiro, porque eis que trago um dilúvio de água sobre a terra, para desfazer toda a carne que há em espírito de vida debaixo dos céus, e tudo que há na terra expiará. Mas contigo estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca dos teus filhos, a tua mulher e as suas mulheres, e os teus filhos,
e tudo o que vive em toda a carne, 2 a cada espécie, farás entrar a arca para conservar os vivos, contigo macho e fêmea. E serão das aves conforme a sua espécie, dos animais conforme a sua espécie, e todo réptil conforme a sua espécie. E 2 de cada espécie virão de ti para conservar em vida. Leva contigo toda a comida que come, ajunta para ti, e serás por mantimento a ti e a eles. Assim fez Noé, conforme tudo que Deus lhes mandou. E assim o fez. Capítulo 7. Depois disse o Senhor a Noé: Entra tu e a tua casa à arca, porque tenho visto que é justo diante de mim nesta geração. De todos os animais limpos tomarás para ti 7 machos, e a sua fêmea dos machos, e anima que são limpos os 2 machos e a sua fêmea. Também das aves do céu 7 machos, a fêmea para conservar em vida a espécie sobre a face de toda a terra. Porque passados ainda 7 dias, farei chover sobre a face de 40 dias, 40 noites, e desfarei sobre a face da terra toda a substância que fiz. E fez Noé conforme tudo que o Senhor lhe ordenara. E era Noé de idade de 600 anos, quando o dilúvio de águas veio sobre a terra. Noé entrou na arca com eles e seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos, por causa das águas do dilúvio. Dos animais limpos, dos animais que não são limpos, das aves de todo réptil sobre a terra, entraram de 2 em 2 para 2 e junto a Noé, na arca macho e fêmea com Deus ordenara. E aconteceu que, passados 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano de 600 anos de vida, no mês segundo aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia, romperam-se todas as fontes do grande abismo e as janelas do céu se abriram. E houve a chuva sobre a terra de 40 dias e 40 noites. E no mesmo dia entraram à arca de Noé os seus filhos, Sem, Cão, Jafé, sua mulher, 3 mulheres e seus filhos. Eles e todo animal conforme a sua espécie, todo gado conforme a sua espécie, todo réptil arrasta sobre a terra conforme a sua espécie, e toda ave conforme a sua espécie, pássaros de toda qualidade, e toda carne, e toda vida, havia espírito de vida que entraram de 2 em 2 para junto de Noé a arca. E os que entraram eram macho e fêmea, e toda a carne como Deus que lhe tinha ordenado. O Senhor fechou por dentro, e durou o dilúvio 40 dias sobre a terra. E cresceram as águas, e levaram a arca, e ela se levou à terra. E prevaleceram as águas, e cresceram grandemente sobre a terra. A arca andava sobre a face do abismo. As águas prevaleceram excessivamente sobre a terra. Todos os altos montes que havia debaixo de todo o céu foram cobertos. 15 côvados acima prevaleceram as águas, e os montes foram cobertos, e expirou toda a carne que se movia sobre a face da terra, tanto a ave como o gado de feras, e todo réptil que se arrasta sobre a terra, e todo homem, e tudo que tinha fôlego de espírito e vida, e suas narinas, e tudo que havia terra seca e morreu. E assim foi destruindo todo ser vivente que havia sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave dos céus foram extintos da terra. E ficou somente Noé, os que estavam na arca, e prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias. Capítulo 8. Lembrou-se de Deus a Noé que todos os seres viventes de gado estavam com ele à arca, e Deus fez passar um momento sobre a terra. Aquietaram-se as águas e cerraram-se também as fontes do abismo, as janelas dos céus, a chuva dos céus, e deteve-se. As águas se escoando continuamente sobre a terra. Ao fim de 150 dias minguaram, e a arca do repouso do 7º mês. No dia 17 do mês, sobre os montes de Ararat, foram as águas indo minguando até o 10º mês, e o 10º mês, 1º dia do mês.
Apareceram os cumes dos montes, e aconteceu, a cabo de 40 dias. Abriu Noé a janela da arca que tinha feito, e soltou o corvo que saiu, indo voltando, até que as águas se secaram sobre toda a terra. Depois soltou-se uma pomba para ver se as águas tinham minguado sobre a face da terra. A pomba, porém, não achou repouso para a planta do céu, e voltou para ele e a arca, porque as águas estavam sobre toda a face da terra. E ele estendeu a sua mão e tomou e recolheu consigo a arca. Esperou ainda os outros 7 dias e tornou-se a enviar a pomba fora da arca. A pomba voltou a ele à tarde, e eis arrancada uma folha de oliveira, o seu bico conheceu a Noé sobre as águas que tinham minguado sobre a terra. Então esperou ainda outros 7 dias, enviou fora a pomba, mas não tornou mais a ele. E aconteceu que o ano de 600 E aconteceu que no ano de 600, um mês, no primeiro dia, no mês das águas se secaram sobre a terra. Então Noé tirou a cobertura da arca e olhou. Eis que a face da terra estava enxuta. E no segundo mês, estava 27 dias no mês. A terra estava seca. Então falou a Deus a Noé, dizendo: Sai da arca, tu e a tua mulher, e os teus filhos, e as mulheres de teus filhos. Todo animal está contigo, e toda carne, ave e gado, e todo réptil que se arrasta sobre a terra, traze fora contigo, e povoem abundantemente a terra e frutifiquem e multipliquem sobre a terra. Então saiu a Noé e seus filhos e a sua mulher, e as mulheres de seus filhos, e com ele todo animal, todo réptil e toda ave, e tudo que se move sobre a terra, conforme as suas famílias, e saiu fora da arca, e edificou a Noé um altar sobre o Senhor. Mudou todo o animal, e limpou toda a ave limpa, e ofereceu o holocausto sobre o altar. E o Senhor sentiu o cheiro suave, e disse em seu coração: Não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má, desde a sua meninice, e nem tornarei mais a ferir o todo vivente como fiz. Enquanto a terra durar, sementearei